onde que eu devo anunciar primeiro, né? No Google, no Facebook ou no Instagram? Isso é uma pergunta também que me fazem bastante e óbvio que cada caso é um caso, né? Mas eu vou trazer aqui algumas visões para te ajudar a dar os primeiros passos nesse sentido, tá? Afinal, a gente sabe que estar no online hoje não é uma opção, é uma obrigação, né? Então, por onde eu começo? Via de regra, se você tem como ser encontrado, ou se sua empresa, se o seu produto ou seu serviço tem buscas no Google, via de regra, nós dizemos para começar pelo Google. Por quê? Porque geralmente essa pessoa que busca um produto ou serviço no Google, ela tem um nível de consciência maior para comprar o seu produto. Ao passo que em rede social, as pessoas estão lá socializando. Então, não necessariamente elas têm intenção de comprar algo ou conhecer sua empresa, por exemplo. Então, ela está lá passando conteúdo, né, socializando, vendo alguma piada ou outra. Então, você precisa de um esforço maior para chamar a atenção dessa pessoa, para que ela te dê atenção, para que ela queira conhecer seu produto, a sua empresa, e aí ela finalmente virar um lead. No Google, não. Se a pessoa procura, por exemplo, cadeiras, ela está procurando cadeira. Se você tem uma empresa que vende cadeira, se coloca lá que ela vai cair no seu site, ela vai conhecer melhor o seu produto, o seu serviço. A probabilidade de ela entrar em contato já com um preparo para a compra é muito maior. Então, por isso que, pessoalmente, quando eu vou começar alguma estratégia na internet, eu gosto muito de utilizar o Google, tá? Só que você tem que saber se existe demanda, tá? Então, você precisa saber se existe demanda, você precisa saber quanto que vai te custar isso é importante saber também. Mas antes de colocar a mão na massa, antes de você colocar a sua empresa na internet, antes de você anunciar a sua empresa na internet, você investir dinheiro, o que eu sempre sugiro, antes de qualquer coisa, é importante que você tenha alguém orientando você, alguém que já passou por esse caminho várias vezes e que vai te dar tempo, porque na internet é muito comum, né? Aliás, em todo meio, né? Onde você vai investir fazer algum tipo de investimento, de você ter um período de aprendizado. E isso requer tempo, energia e dinheiro. Ao passo que se você tem alguém do seu lado te orientando, vai por aqui, porque aqui você não vai cometer esse erro, por aqui você vai chegar mais rápido. Então, quando você tem essa pessoa ou esse profissional ao seu lado te orientando, você ganha muita agilidade no seu processo, para que você consiga colher resultados mais rápidos, tá? Então, a primeira coisa tenha alguém para te orientar, não só tecnicamente, porque tecnicamente é relativamente simples, né? Eu falo que é o apertar de botões. O apertar de botões ele é muito mais simples do que pensar no negócio. Então você precisa ter alguém do seu lado que entenda estrategicamente o seu negócio, que dê uma mergulhada naquilo que você faz, da forma que você faz, como que você vende, para quem que você vende, para que o seu anúncio chegue de fato nas pessoas que têm maior probabilidade de compra de você. Porque senão você fica tentando toda hora vender para alguém e no fim das contas não vende para ninguém. E nisso você gastou tempo, energia e dinheiro, né? Então, ter alguém te orientando é extremamente importante. Seja através de uma consultoria, seja através de uma mentoria, muitas vezes através de uma sociedade, onde a pessoa entra como um sócio consultor estrategista. Então, considere isso desde o começo, tá? Então, você ter essa pessoa para te orientar é o primeiro passo na minha visão, tá? Segundo passo, como que eu sei se o meu produto ou o meu serviço tem demanda no Google? Então, o primeiro passo é você criar uma conta no Gmail, que é totalmente grátis. Você cria lá um e-mail novo, um Gmail, e você vai entrar em ads.google.com, ads.google.com, e você vai criar uma conta do Google Ads. Essa conta você cria de forma gratuita, você não gasta a partir do momento que você criar ela, você só gasta quando você criar a sua campanha e ativar a sua campanha, tá? Então você cria essa campanha e lá você vai poder navegar pela plataforma. Dentro da plataforma você tem uma ferramenta chamada planejador de palavra-chave, tá? Então você vai entrar naquela ferramenta e vamos imaginar que você vende cadeira de madeira. E você vai colocar lá as palavras-chave que você imagina que as pessoas buscam no Google que tem relação com o seu produto. Então, cadeira de madeira, cadeira para praia, qualquer tipo de cadeira que você venda, cadeira para sala de jantar, cadeira estofada, e você vai colocando lá as palavras que você entende que tem ligação com aquilo que você vende. E você vai dar lá um buscar.
Lá ele vai te trazer uma lista dessas palavras que você listou e vai te trazer outras palavras que estão relacionadas com ela também. E o que ele vai te mostrar lá? Ele vai te mostrar lá quantidade de buscas por mês e quanto que você paga por clique em cada uma dessas campanhas, em cada uma dessas palavras-chave. Porque quando você faz campanha de pesquisa no Google, você não paga para aparecer, mas você paga para receber clique. E aí a primeira métrica que nós precisamos olhar para entender se o Google Ads faz sentido ou não para você. Então, se você pesquisou lá cadeira de praia, por exemplo, e você vê que o custo por clique está, por exemplo, R$10 e a sua margem de lucro na cadeira é R$20, por exemplo, não vai fazer sentido para você anunciar no Google, porque o seu custo de anúncio vai ser maior do que a margem de lucro que você tem no produto. E aí que entra a importância de novo de você ter alguém do seu lado te orientando isso. Porque o que eu ouço muito de pessoas com quem eu trabalho, né? Poxa, Fernando, eu precisava de fazer uma campanha, eu queria entrar no digital de alguma forma, eu pedi uma indicação de alguém que soubesse fazer isso, de uma agência, procurei no Google, achei aqui uma agência e tal. E geralmente, não estou generalizando, mas pelo menos as experiências que eu tive aqui, geralmente essas empresas elas olham muito para o apertar de botões. Então, se você fala assim, olha, fulano, eu quero criar uma campanha aqui de Google para eu vender minha cadeira. Ele vai falar, beleza, te cobro tanto, te entrego em uma semana a campanha. Ele vai lá, ele vai fazer a campanha certinha, bonitinha, só que ele não vai olhar o lado estratégico do seu negócio. E aí quando você deixa isso de lado, as chances do negócio não dar certo é muito grande. Então, antes de você colocar o pé na água, né, que é começar a anunciar, você precisa ter o mínimo de informação para você ter expectativas alinhadas com os possíveis resultados que você vai ter. Então, que nem eu falei, se você vai pagar numa palavra-chave o clique R$10 e a margem de lucro do seu produto é de 20, não faz sentido nenhum você anunciar no Google. Porque, por experiência própria, a gente sabe que para você ter uma possibilidade de vendas, você precisa receber 10 cliques. Então, se o seu clique custa R$10, você vai gastar R$100 para ter uma possibilidade de venda, só que a sua margem de lucro do produto é de 20. Então, você vai perder 80. Então, primeiro, se olha todo o cenário estratégico, se olha os números, né? Muitas vezes o próprio dono da empresa não sabe essa informação de margem de lucro. Quantas vezes eu já não perguntei, o fulano, ó, seu custo de clique aqui é R$5. Só que para eu entender melhor, eu preciso saber qual que é a sua margem de lucro. Qual que é a sua margem de lucro do produto ou serviço? As pessoas geralmente não sabem. E aí a pessoa começa a entender que ela deixa de olhar para a própria empresa, deixa de olhar para onde ela tem que olhar antes de começar a anunciar. Então é muito comum a pessoa começar a anunciar e falar, poxa, Fernando, eu só perdi dinheiro, perdi tempo. E aí a pessoa acha que a plataforma não funciona. E não é que a plataforma não funciona, mas ela foi utilizada de forma errada, no momento errado, pela estratégia errada. Então, esse é o passo principal que eu coloco aqui para começar a dar os primeiros passos para anunciar a empresa no Google ou em qualquer outra plataforma, tá? Tem que ter uma noção de números, tem que ter uma previsão, porque senão a frustração vai ser natural, tá? Mas, Fernando, dá para garantir algum tipo de resultado? Não dá para garantir, porque até se fosse para garantir alguma coisa, as empresas que fazem isso cobrariam horrores para fazer isso. Porém, é importante que você trabalhe com empresas ou profissionais que já tenham validado esse método que ela utiliza para que você tenha uma certa segurança de que aquilo também pode funcionar para você. E olha o detalhe, que pode funcionar para você, não necessariamente vai funcionar. Mas o fato da pessoa ter feito aquilo várias vezes para várias pessoas, para vários nichos, coloca ela à frente daqueles que apenas criam uma campanha e que te entrega ela rodando certinho, bonitinho, só que com zero visão estratégica, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. Ah, mas Fernando, eu quero pessoalmente fazer minha campanha. Ok, você pode fazer sua campanha. Porém, coloque na ponta do lápis se isso vai fazer sentido para você financeiramente. Porque às vezes você paga um funcionário, ou um parceiro, ou uma empresa para fazer para você, e esse tempo que você teria de aprender, de testar, de estudar, você aplica em outra coisa onde você ganha mais dinheiro. Então a gente sempre fala aqui que o importante é que a empresa ou o profissional que quer anunciar,
ele consiga focar naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe que dá dinheiro para a empresa dele. Aquilo que ele sabe que ele precisa para crescer, mas que ele não domina, ele passa para alguém que domina. Então, eu gosto muito de falar que caro é aquilo que não dá retorno. Então, às vezes você vê um profissional que te cobra, sei lá, 2, 3, 4 mil reais para fazer um trabalho estratégico e técnico como esse, e você pode achar que é caro. Só que quanto que esses 2, 3, 4 mil reais por mês tem potencial de gerar no fim do mês? Se esses 2, 3, 4 mil reais te geram 20, 30 no final do mês, é muito barato, entende? Óbvio, de novo, você precisa ter noção dos números da sua empresa, no sentido de margem de lucro, esse tipo de coisa toda você precisa ter muita clareza. Você precisa ter noção de LTV, quantas vezes o cliente compra de você ao longo do ano, porque tudo isso vai te dar segurança na hora de você investir. Você não toma as ações baseado no achismo. Você sabe que aquilo é um padrão relativamente comum dentro da sua empresa, dentro do perfil de pessoa que você atende, para quem você vende, e aí você fica seguro de investir. É assim que as pessoas têm dinheiro infinito para investir, porque elas conhecem o comportamento de compra do seu cliente, tá? Mas voltando aqui para o passo a passo para começar, né, a anunciar no Google. Então você criou sua conta, você verificou lá no planejador de palavras-chave se os seus produtos têm demanda de busca no Google, você verificou quanto custa cada clique. Ah, Fernando, eu vi lá que o clique médio do meu produto ele gira em torno de R$3. Pô, bacana. E qual que é o próximo passo? É definir o seu investimento diário. E aí tem 2 pontos importantes. Primeiro ponto importante, a gente já sabe por experiência que o ideal é que você compre 10 cliques por dia, tá? Isso vai te dar uma velocidade um pouco maior, tanto de ganhar inteligência da sua campanha, porque por trás da sua campanha existe uma inteligência, né? Um algoritmo que está rodando e fazendo testes e cruzando informações a todo momento, né? E também tem a questão do volume, né? Então, vamos lá, se você tem 10 cliques por dia, a gente sabe que com R$3 o clique você vai ter que gastar R$30 por dia. Dá em torno aí de R$1.000 por mês. Então, esse é o primeiro passo. Beleza, eu consigo investir R$30 por dia, vamos começar por aqui. Ou então, não, Fernando, eu não tenho como investir R$30 por dia ainda. Eu posso investir menos? Você pode investir menos, não tem problema. Você pode investir o valor equivalente a 1 clique por dia, se você quiser. O único problema, a única questão aqui é que você precisa ter as expectativas alinhadas com aquilo que você está buscando. Se você investe em anúncio para você comprar 1 clique por dia, não espere ter 1 cliente por dia no seu WhatsApp fazendo compra de você. Então, não é questão de você precisar investir mais ou menos. É questão de alinhamento de expectativas. Por isso que nós sempre falamos, se você vai fazer Google e você tem condição de investir para comprar 10 cliques por dia, então compre. Isso vai te dar mais velocidade no resultado e no desenvolvimento de inteligência da sua campanha, tá bom? E aí, Cris? Beleza aí, Pri? Pessoal, entrando aí, show de bola. Então, 10 cliques por dia. Você conseguiu colocar 10 cliques por dia? Então siga em frente. Outro ponto importante com relação ao investimento. Se você entende que no final do mês esse valor vai te fazer falta, então isso já é um sinal de que essa campanha ou essa estratégia não é a melhor para você seguir em frente. Porque você vai estar esperando um resultado muito mais rápido daquilo que a plataforma talvez possa te entregar. Então, é importante que esse investimento que você vai fazer em campanha, ele seja um valor que não te faça falta, por 6 meses pelo menos, para que você tenha tranquilidade de desenvolver a inteligência da sua campanha. E quando eu falo inteligência, não é só a parte automática da campanha, mas é aquilo que você vai fazer de forma ativa também. Então, por exemplo, tá? Imagina que você está vendendo cadeira de praia. E aí as pessoas procuram no Google cadeira de sala de jantar. Só que é a sua cadeira de praia. Então você vai ter que entrar na sua campanha todos os dias, ver quais são as palavras que as pessoas estão buscando que ativam a sua campanha e você vai ter que limpar essa campanha. Então todo mundo que busca cadeira de jantar, você vai ter que negativar, que a gente fala, para que quando as próximas pessoas busquem cadeira de jantar não apareça a sua campanha. Então essa é uma inteligência que você,
como operador da sua campanha, vai desenvolver ao longo do tempo. E como isso toma tempo para você criar essa inteligência, por isso que a gente fala, investe pelo menos 6 meses, um valor que você vai colocar por 6 meses lá, sem expectativa de retorno. Pode ser que dê retorno? Geralmente dá retorno, a gente sabe disso. Mas a gente gosta de colocar a expectativa lá embaixo para tirar a ansiedade do jogo. Quando eu tiro a ansiedade do jogo, a probabilidade do negócio dar certo é muito maior. Então já teve casos, honestamente, assim, que eu já ativei a campanha 11 horas da manhã e 1 hora da tarde a pessoa falou assim, vendi. Mas tem casos onde a gente ativa a campanha, demora 30 dias, a pessoa fala, ainda não consegui vender. Então, Fernando, isso é sinal que a plataforma não funciona? Não. É sinal de que existe todo um processo, né? Então, um anúncio, quando a gente fala de marketing e vendas, existe uma trilha de coisas para serem feitas. O anúncio, ele é uma partezinha dessa que vai chamar a atenção do seu público para levá-lo para o seu site e possivelmente ou fazer a compra ou te chamar no WhatsApp. Então, se o anúncio está cumprindo com o seu papel, que é chamar a atenção das pessoas que buscam aquilo que você vende e elas clicam no seu anúncio, então o papel do anúncio está feito. Daí para frente é verificar o seu site, se a sua página está carregando rápido, se as informações que estão lá estão de acordo com aquilo que as pessoas buscam, se o seu atendimento no WhatsApp é rápido, isso faz toda a diferença. Se você tem um script de venda, se você tem um método de venda no WhatsApp que ele seja persuasivo, então tudo isso conta para que você, nessa trilha de coisas, no final tenha a sua venda. Agora é muito comum uma pessoa começar a fazer um anúncio, rodar 1 semana, 30 dias e falar, não vendi. Mas também a pessoa não atende no WhatsApp, ela não olha os números, ela não renegativa a campanha, ela não faz ajuste dos seus scripts de venda, ela quer que as coisas aconteçam automática. E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, parar com isso. Esse negócio de vender sozinho no automático não existe. Não existe. Hoje em dia está cada vez mais forte, mais necessária a inserção de pessoas para fazer o 1 a 1, a venda no 1 a 1. Tem tanta gente fazendo coisa errada na internet hoje em dia, que quando você tem alguém que para te dar atenção, para te atender de forma cordial, de forma atenciosa, que só isso por si só já é um diferencial. Então você precisa sim ter, dependendo do seu produto ou serviço, obviamente, precisa ter um atendimento de WhatsApp muito bem feito. Você precisa ter, se não for você, alguém fazendo isso por você com um processo bem definido. Então eu estou trazendo alguns pontos aqui, por quê? Porque eu percebo que quando as pessoas querem fazer campanhas, elas colocam toda a energia e a esperança em cima da campanha, achando que só a campanha vai fazer a empresa dela bombar. E não vai. Essa é a realidade. Não vai. Tá? Em casos específicos de varejo, isso pode ser uma possibilidade. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que vende molhos. Tá? E a gente está fazendo... É uma marca nova, ninguém conhecia ainda. A gente está fazendo algumas campanhas em pontos bem específicos do Brasil. E ela está começando a ter um resultado bastante interessante de vendas no automático. Tá? Então, quando eu falo que é no automático, a pessoa não chama no WhatsApp, ela não fica enchendo o saco antes de comprar. Porém, o produto dela custa 30 reais. E ela está gastando em anúncio para vender 20 reais. Então, na primeira venda, ela não está tendo lucro. A gente sabe disso. Só que é aí que fala que entra a estratégia. Se você não tem alguém estrategista para olhar isso e orientar você, você vai na hora parar a sua campanha. Então, voltando ao exemplo da empresa de molho, como esse molho, esse produto, ele é consumido muito rápido, você ganha, a sua lucratividade ela está na segunda venda para frente. Você já tem esse lead, você já tem esse cliente, basta você mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa, para lembrá-la de comprar novamente. E as pessoas têm comprado. Então, quando você tem uma pessoa que é apenas apertador de botão, que apenas entrega a sua campanha rodando, mas não tem o olhar estratégico do negócio, naturalmente ele vai falar assim, precisamos mudar o público, precisamos mudar a campanha, precisamos mudar não sei o que, e fica toda hora correndo atrás do rabo, tentando ideias mirabolantes e nunca dá certo. Por quê? Porque ele não dá tempo ao tempo, e ele não olha o jogo por trás do jogo. Então, exemplo, se você é prestador de serviço, seja qual for,
e você tem uma recorrência, muito provavelmente o seu lucro vai estar na segunda compra para frente. É possível que você tenha lucro logo na primeira? Sim, é muito comum. Mas se você tiver lucratividade da sua segunda compra para frente, também não é o fim do mundo. Porque você tem o maior ativo que você precisa na mão, que é contato. Contato de pessoa que já comprou de você. Você acha que Facebook, Instagram e essas grandes redes sociais valem o que valem por quê? Porque eles têm contatos, eles têm pessoas, eles têm uma forma de colocar a sua empresa no radar deles. E é por isso que eles cobram para a gente poder fazer os nossos anúncios. Então as pessoas estão toda hora procurando o próximo lead, mais um, esperando esperando tirar pedido. As pessoas não querem vender, elas querem tirar pedido. E é aí que elas se frustram. O que tem de gente que vem aqui frustrada falar para mim, hoje em dia já menos, né? Porque eu não faço mais captação ativa de cliente. Estou num outro jogo já, estou num outro momento de vida, mas o que eu já ouvi ao longo desses 20 anos de gente frustrada, falando que, caramba, só recebo lead ruim. Os leads que chegam para mim são só ruins. E eu nunca vi uma pessoa falar para mim assim, Fernando, meu processo de venda é ruim, porque chega gente todo santo dia e eu não vendo. Então, a terceirização de culpa de campanha ou de qualquer coisa do marketing é muito grande. O dono da empresa, o prestador de serviço, o profissional, ele precisa se responsabilizar por isso, porque senão ele nunca vai dar certo. Ele pode anunciar onde quer que seja, ele pode anunciar na Globo, ele pode viralizar um vídeo, ele não vai vender. Quantas pessoas que eu pergunto assim, o que você faz, o que você vende, o que você trabalha, e a pessoa não sabe explicar o que faz. Entende? Então o problema das pessoas não conseguirem vender online vai muito além da campanha, vai muito além da plataforma, da rede social, do conteúdo, vai muito além. Então, por isso que eu falei, acho que na semana passada, na retrasada, que é importante, antes de começar a anunciar, que você melhore, você modernize o seu processo de venda. Como que você vende? Como que você aborda o seu cliente? Como que você faz? Como que você leva ele para um momento de decisão? Sem isso, você vai receber uma porrada de lead por dia e não vai vender. Então, voltando aqui, né? Depois que você tem sua campanha rodando no Google, onde quer que seja, você precisa rodar ela por pelo menos 6 meses, otimizando ela todo santo dia. A não ser que você tenha feito com alguém que já tem uma experiência grande e já tenha meios de fazer essa campanha nascer com uma certa inteligência desde o começo. E aí esse tempo de desenvolvimento, de acompanhamento, ele é menor, tá? Então, se você precisa anunciar a sua empresa, onde quer que seja, repassando aqui os pontos, né? Tenha alguém do seu lado para te orientar, que já passou por isso, para que você economize tempo, energia e dinheiro. Segundo, crie sua conta no Google. Crie uma conta no Google Ads. Vá na planejador de palavra-chave. Pesquisa as palavras-chave relacionadas com seus serviços ou produtos. Vê qual que é o custo médio por clique que você vai pagar. E aí você faz a conta de 10 cliques para 1. Se eu tenho uma possibilidade de venda a cada 10 cliques e o meu clique médio é R$3, eu vou precisar investir R$30. O seu produto tem margem, tem lucratividade para pagar isso, para bancar isso? Se não tiver, precisa pensar numa próxima estratégia. Se tiver, é um ótimo caminho para você poder começar. Mas não adianta começar um dia e terminar daqui 30 dias. Tem que fazer pelo menos por 6 meses. Beleza? Bom, eu acho que por hoje, com relação ao Google Ads, que me pediram para falar um pouco sobre o assunto, é isso. Eu não vou aprofundar muito aqui não. A ideia não é trazer o passo a passo do clique, como que você vai criar o seu anúncio, grupo de anúncio, conversão. A ideia não é essa. A ideia é te trazer visões que eu percebo que o mercado geralmente não traz. O mercado de agência, de gestor de tráfego, os caras querem criar sua campanha. Criar sua campanha, tá aí, se viram, beijo, abraço e a gente se fala depois. E eu, pelo menos, trabalho de uma forma completamente diferente, tenho uma visão completamente diferente disso, onde o anúncio, a campanha, ela é apenas um ponto do seu processo de venda. Se eu não olho o seu processo de venda como um todo, eu não estou fazendo o meu trabalho da forma que eu deveria fazer, assim como eu faço nas minhas empresas hoje. Então, deixa eu só trazer mais uma ideia aqui, mais uma informação. Eu vejo muita gente falando assim, Fernando, sabe por que eu não anuncio? Eu não anuncio no Google? Porque eu já vendo muito no orgânico.
Eu já tenho muita gente chegando, né, através do meu Google Meu Negócio, chegando de qualquer que seja de fonte orgânica. Então fala, não, assim tá bom para mim. Só que quando você deixa de anunciar, você sabendo que você já tem uma demanda grande, você está perdendo dinheiro. Simples assim. Se você já recebe bastante demanda no orgânico, se você colocar um pouquinho de dinheiro, você cresce muito mais rápido. Então, com perdão da palavra, se você já vende bem no orgânico, é burrice não colocar dinheiro. Coloca dinheiro. Ainda mais se você precisa crescer. Mas leve em consideração tudo que eu falei até aqui. Principalmente o primeiro ponto. Tenha alguém do seu lado com experiência suficiente para te falar por onde ir, para você não dar com a cara na parede. Beleza? Espero que tenha ajudado você esse conteúdo aí para te dar um pouco de ânimo para poder começar a anunciar na internet. Afinal, hoje em dia, anunciar na internet não é uma opção, é uma obrigação, né? As pessoas não veem mais jornal, revista, o que quer que seja. Eu lembro que quando eu comecei no digital, as empresas anunciavam em revistas, por exemplo, e o online era um bônus. Vou te dar aqui de bônus o meu online. Eu trabalhei uma época na editora Abril, e as pessoas que anunciavam na Veja ganhavam de bônus aparecer no site da Veja. Hoje tenho certeza que tem muito mais gente vendo o site da Veja do que a revista. Então, isso é uma tendência natural que vai crescer cada vez mais. Então, se você ainda não anuncia, ou você anuncia ou você quebra. Beleza? Então, é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para você aí. Obrigado pela presença de todos vocês. E se quiserem deixar ideias de conteúdo, de temas para os próximos encontros, manda aqui no direct para mim. Beleza? Abraço. Até mais. Tamo junto.